O povo de Deus nunca pode, por nenhuma possibilidade, ser punido por seus pecados. Deus já os puniu na pessoa de Cristo. Cristo, seu substituto, suportou a penalidade total por toda a sua culpa, e nem a justiça nem o amor de Deus podem exigir novamente o que Cristo pagou. A punição nunca pode acontecer a um filho de Deus no sentido judicial, ele nunca pode ser levado diante de Deus como seu juiz, como acusado de culpa, porque essa culpa foi há muito tempo transferida para os ombros de Cristo, e a punição foi exigida nas mãos de seu fiador. Mas ainda assim, embora o pecado não possa ser punido, embora o cristão não possa ser condenado, ele pode ser castigado, embora ele nunca seja indiciado perante o tribunal de Deus como um criminoso, e punido por sua culpa. Ainda assim ele agora está em um novo relacionamento, o de um filho para com seus pais, e como um filho ele pode ser castigado por conta do pecado. A loucura está ligada ao coração de todos os filhos de Deus, e a vara do Pai deve trazer essa loucura para fora deles. É essencial observar a distinção entre punição e castigo. Punição e castigo podem concordar quanto à natureza do sofrimento. Um sofrimento pode ser tão grande quanto o outro. O pecador que, enquanto aqui é punido por sua culpa, pode não sofrer mais nesta vida do que o cristão que é apenas castigado por seus pais. Eles não diferem quanto à natureza da punição, mas diferem na mente do punidor e no relacionamento da pessoa que é punida. Deus pune o pecador por sua própria conta, porque ele está zangado com o pecador, e sua justiça deve ser vingada, sua lei deve ser honrada e seus mandamentos devem ter sua dignidade mantida. Mas ele não pune o crente por sua própria conta, é por conta do cristão, para lhe fazer bem, ele o aflige para seu lucro, ele coloca a vara para a vantagem de seu filho, ele tem um bom desígnio para a pessoa que recebe o castigo. Enquanto na punição o desígnio é simplesmente com Deus para a glória de Deus, no castigo, é com a pessoa castigada para seu bem, para seu lucro e benefício espiritual. Além disso, a punição é imposta a um homem com raiva. Deus o golpeia com ira, mas quando ele aflige seu filho, o castigo é aplicado com amor, seus golpes são, todos eles, colocados ali pela mão do amor. A vara foi batizada em profunda afeição antes de ser colocada nas costas do crente. Deus não aflige de bom grado, nem nos entristece por nada, mas por amor e afeição, porque ele percebe que se ele nos deixar sem castigo, traremos sobre nós mesmos uma miséria 10.000 vezes maior do que sofreremos por suas leves repreensões e os golpes gentis de sua mão. Tome isso desde o início, que qualquer que seja seu problema, ou sua aflição, não pode haver nada punitivo nisso. Você nunca deve dizer, agora Deus está me punindo pelo meu pecado. Você caiu da sua firmeza quando fala assim. Deus não pode fazer isso. Ele fez isso de uma vez por todas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele está te castigando, não te punindo, ele está te corrigindo na medida, ele não está te ferindo com ira. Não há desgosto ardente em seu coração. Mesmo que sua testa esteja franzida, não há raiva em seu peito, mesmo que seus olhos possam ter se fechado sobre ti, ele não te odeia, ele ainda te ama. Ele não está irado com sua herança, pois não vê pecado em Jacó, nem iniquidade em Israel, considerado na pessoa de Cristo. É simplesmente porque ele te ama, porque vocês são filhos, que ele, portanto, te castiga. Talvez esta manhã eu possa ter alguns dentro destas paredes que estão passando sob a mão castigadora de Deus. É a eles que terei que falar. Vocês não estão todos em provação, eu sei que nenhum pai castiga toda a sua família de uma vez. É tão raro que Deus aflige as pessoas, afinal, comparado com suas faltas, que não devemos esperar encontrar nesta congregação, talvez, metade dos filhos de Deus passando sob a vara da aliança, mas se você não está sob ela agora, você terá que passar por ela em algum momento ou outro em sua vida, de modo que o que podemos dizer, se não for proveitoso para você nas circunstâncias presentes, ainda que entesourado e recolhido, será buscado em algum momento futuro, quando o vinho não tiver perdido seu sabor por ser guardado, mas tiver melhorado com isso, e você o encontrará como uma garrafa de cordial para seu espírito, útil para seu coração. Há dois perigos contra os quais uma pessoa sob a mão castigadora de Deus deve sempre ter muito cuidado para manter uma vigilância rigorosa. Eles são estes: meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor. Esse é um. Por outro lado, nem desmaies quando fores repreendido por ele. 2 Mares,
um é desprezar a vara e o outro é desmaiar sob ela. Os males sempre caçam em pares, os pecados sempre andam na coleira. É uma coisa maravilhosa que sempre haja dois males, lado a lado. Dissemos algumas vezes que os extremos são perigosos, e por essa razão, que um mal tem seu oposto, que é igualmente uma coisa prejudicial. Veja isto, há um orgulho altivo que ri da vara. Por outro lado, há uma fraqueza tola que desmaia sob ela. Descobri ao longo da vida que sempre há uma Sila e uma Caríbdis, uma rocha de um lado e um redemoinho do outro, entre os quais é perigoso navegar. Por um lado, somos tentados a sentir que podemos fazer algo e a confiar em nossas obras, e se tentarmos evitar isso, caímos na preguiça e deixamos de fazer qualquer coisa. Às vezes, ficamos orgulhosos do que realizamos, e ao tentar evitar isso, ficamos desesperados e desanimados. Sempre há dois males em lados opostos um do outro. O caminho da retidão é uma passagem difícil entre duas grandes montanhas de erro, e o grande segredo da vida cristã é serpentear seu caminho ao longo do vale estreito. Deus nos ajude a fazer isso. Vamos apontar os dois esta manhã. O primeiro mal ao qual o cristão castigado é passível é este: ele pode desprezar a mão de Deus. O segundo é que ele pode desmaiar quando for repreendido. Começaremos com o primeiro: meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor. Isso pode ser feito de 5 maneiras, e ao discutir o assunto, proporei a solução para cada uma delas à medida que avançarmos. Primeiro, um homem pode desprezar a correção do Senhor quando murmura sobre ela. Efraim é como um boi desacostumado ao jugo. Quando um filho de Deus sente a vara pela primeira vez, ele é como um boi, ele a chuta, ele não consegue suportar. Ele é um potro indomado, e quando sente pela primeira vez a coleira colocada sobre seus ombros, ele empina no ar, e por todos os meios expressa sua aversão a isso. A primeira vez que um filho de Deus recebe um golpe da mão de seu pai, ele pode possivelmente se voltar para seu próprio eterno pai e murmurar para ele: por que eu deveria ter isso? Por que sou assim punido e afligido? Por que eu deveria ser castigado? O que eu fiz para ser afligido e castigado? Você vai se perguntar, talvez, que um homem que tem graça em seu coração fale assim, mas na realidade dizemos isso, não com as palavras dos nossos lábios, mas com os pensamentos dos nossos corações, pois nos sentamos e dizemos: eu sou o homem que viu aflição, eu sou o homem mais provado e atribulado do que os outros. Ninguém é castigado como eu. E olhamos ao redor com o olhar do ciúme exclamando: aquele homem é mais feliz do que eu, aquele homem tem menos tristeza e sofrimento. Somos muito propensos a colocar nossa própria condição no pior lugar, e nos descrever como sendo os mais aflitos de todo o povo de Deus. Embora nos envergonhemos de dizer isso, é verdade. Há murmuradores no meio de Israel agora, assim como no acampamento de Israel de antigamente, há pessoas de Deus que, quando a vara cai, clamam contra ela, que, em vez de beijar o filho para que ele não fique com raiva, se voltam contra ele, e falam contra as aflitivas dispensações de Deus. Nós mesmos sabemos o que é quando temos uma pequena doença para ficar tão irritados, que quase ninguém ousa falar conosco, e se temos uma pequena dor, talvez em nossa cabeça, sabemos o que é pensar que todo o mundo está indo mal, e ficar tristes, aborrecidos e melancólicos por isso. Muitos de vocês foram tolos o suficiente quando privados de sua propriedade, para gritar: ah! Deus tira tudo. Ele me fere com um golpe após o outro. Certamente ele é um Deus cruel. E você sentiu quando perdeu seus amigos que não poderia dizer: o Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você pensou: ó, por que isso? Simão não está, e José não está, e agora vocês levariam Benjamim embora. Todas essas coisas são contra mim. Nós murmuramos. Agora ouça a exortação: meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Isso é desprezar a correção de Deus, quando murmuramos sobre ela. Paciência é a única maneira de recebê-la. Uma falta de resignação mostra que desprezamos a mão de correção de Deus. Uma palavra contigo, ó murmurador. Por que murmurarias contra as dispensações do teu Pai Celestial? Ele pode te tratar mais duramente do que tu mereces? Considera que rebelde foste outrora, mas ele te perdoou.
Certamente, se ele escolher agora colocar a vara sobre ti, não precisas gritar. Não leste que entre os antigos imperadores romanos era costume, quando libertavam um escravo, dar-lhe um golpe na cabeça e então dizer: "Sê livre"? Este golpe que teu pai te dá é um símbolo da tua liberdade, e tu resmungas porque ele te fere com bastante força? Afinal, os golpes dele não são menores que os teus crimes e mais leves que a tua culpa. Foste ferido tão duramente quanto os teus pecados merecem. Considera a corrupção que está no teu peito e então te surpreenderás por ser necessária tanta vara para tirá-la? Pese a si mesmo e perceba quanta escória está misturada ao seu ouro, e você acha que o fogo está quente demais para afastar tanta escória quanto você tem? Ora, você não tem a fornalha quente o suficiente, eu acho. Há muita escória, pouco fogo, a vara não está colocada o suficiente, pois esse seu espírito orgulhoso prova que seu coração não está completamente santificado, e embora possa estar certo com Deus, suas palavras não soam como tal, e suas ações não retratam a santidade de sua natureza. É o velho Adão dentro de você que está gemendo. Tome cuidado se você murmurar, pois isso será duro com murmuradores. Deus sempre castiga seus filhos 2 vezes se eles não suportarem o primeiro golpe pacientemente. Muitas vezes ouvi um pai dizer: "Rapaz, se você chorar por isso, terá algo pelo que chorar em breve." Então, se murmurarmos um pouco, Deus nos dá algo que nos fará chorar. Se gememos por nada, Ele nos dará algo que nos fará gemer. Sente-se com paciência, não despreze o castigo do Senhor, não fique bravo com Ele, pois Ele não está bravo contigo, não diga que Ele lida tão duramente contigo. Que a humildade se levante e fale: "Está bem, ó Senhor. É justo em teu castigo, pois pequei, justo és em teus golpes, pois preciso deles para me trazer para perto de ti, pois se me deixares sem correção e sem castigo, eu, um pobre andarilho, devo passar para o abismo da morte e afundar no poço da perdição eterna." Existe o primeiro sentido em que podemos desprezar o castigo do Senhor, podemos murmurar sobre ele. Em segundo lugar, desprezamos a correção do Senhor quando dizemos que não há utilidade nisso. Há certas coisas que nos acontecem na vida, que imediatamente colocamos como providência. Se um avô nosso morresse e nos deixasse 500 libras, que providência misericordiosa seria! Se por algo estranho nos negócios acumulássemos uma fortuna de repente, isso seria uma providência abençoada. Se um acidente acontece, e somos preservados, e nossos membros não são feridos, isso é sempre uma providência. Mas suponha que perdêssemos 500 libras, isso não seria uma providência? Suponha que nosso estabelecimento quebrasse, e os negócios falhassem, isso não seria uma providência? Suponha que durante o acidente quebrássemos nossa perna, isso não seria uma providência? Aí está a dificuldade. É sempre uma providência quando é uma coisa boa. Mas por que não é uma providência quando não acontece de ser exatamente como queremos? Certamente é assim, pois se uma coisa é ordenada por Deus, assim é a outra. Está escrito: "Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas." Mas eu questiono se isso não é desprezar a disciplina do Senhor, quando colocamos uma providência próspera antes de uma adversa, pois eu acho que uma providência adversa deve ser a causa de tanta gratidão quanto uma próspera. E se não for, estamos violando o mandamento: "Em tudo dai graças." Mas dizemos: "De que utilidade tal provação será para mim? Não consigo ver que ela pode, por qualquer possibilidade, ser útil para minha alma." Aqui eu estava crescendo em graça agora mesmo, mas há algo que amorteceu todo o meu ardor e derrubou o meu zelo. Agora mesmo eu estava no monte da segurança, e Deus me trouxe para o vale da humilhação. Isso pode ser bom para mim? Algumas semanas atrás eu tinha riqueza, e a distribuí na causa de Deus, agora não tenho nenhuma. Qual pode ser a utilidade disso? Todas essas coisas são contra mim. Agora, você está desprezando a correção do Senhor, quando diz que isso não tem utilidade. Nenhuma criança acha que a vara tem muito valor. Qualquer coisa na casa é mais útil do que essa vara, na opinião dela. E se você perguntasse à criança qual parte da mobília da casa poderia ser dispensada, ela gostaria que cadeiras, mesas e tudo mais permanecesse, exceto isso, a vara, ela não acha que seja boa. Ela despreza a vara. Ah!
E nós também. Achamos que isso não pode nos beneficiar, queremos nos livrar da vara e afastá-la. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Deixe-me mostrar-lhe o quão errado você está. O quê? Sua ignorância afeta dizer que Deus é insensato? Eu pensei que estava escrito que ele era sábio demais para errar, e eu pensei que você era um crente, que ele era bom demais para ser cruel. E a tua pequena sabedoria roga para si a cadeira de honra. O teu conhecimento finito se levanta diante do teu Criador e lhe diz que ele é insensato no que faz? Ousarás dizer que um dos seus propósitos não será cumprido, que ele faz um ato insensato. Então, és impudentemente arrogante, tu és impudentemente ignorante se assim falas. Não digas isso, mas curva-te humildemente diante da sua sabedoria superior e dize: Ó Deus, eu creio que na escuridão tu estás produzindo luz, que nas nuvens da tempestade tu estás reunindo luz do sol, que nas minas profundas tu estás moldando diamantes, e nos leitos do mar tu estás fazendo pérolas. Eu creio que por mais insondáveis que sejam teus desígnios, eles têm um fundo. Embora seja no redemoinho e na tempestade, tu tens um caminho, e esse caminho é bom e justo completamente. Eu não gostaria que tu alterasses um átomo de tuas dispensações, será exatamente como tu queres. Eu me curvo diante de ti, e dou à minha ignorância a palavra para segurar sua língua, e ser silenciado enquanto tua sabedoria fala palavras corretas. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor pensando que ele não pode ser de nenhuma utilidade possível para ti. Há uma terceira maneira pela qual os homens desprezam a correção do Senhor, isto é, podemos pensar que é desonroso ser corrigido por Deus. Quantos homens pensaram que é desonroso ser perseguido por causa da justiça? Um jovem, por exemplo, está em uma situação nos negócios onde ele tem um grande número de colegas de trabalho com ele. Eles estão acostumados a zombar dele, a chamá-lo de títulos bonitos, metodista, dissidente, presbiteriano ou algum outro tipo de nome mais comum entre os mundanos. Este jovem por um tempo suporta isso, mas ainda pensando que é uma espécie de desgraça para ele. Ele não sabe como suportar isso. Então, depois de um tempo, sendo derrotado por essas zombarias e vencido por esses insultos, ele deixa isso de lado, porque descobre que a reprovação de Cristo é desonrosa para ele. Meu filho, se você faz isso, você despreza a correção do Senhor. Se pensas que a reprovação por amor a Cristo é uma desonra, julgas mal dela, pois é a maior honra que pode acontecer a ti. Há muitos de vocês que consideram a religião muito honrosa enquanto vocês podem ser respeitáveis nela, enquanto vocês podem andar em uma sociedade respeitável, mas se a causa de Deus os traz a tribulação, se ela engendra o riso e a zombaria do mundano, o assobio e o desprezo do mundo, então vocês acham que é uma desonra. Mas, meu filho, vocês não pesam a bênção corretamente. Digo-te mais uma vez, é a glória de um homem ser castigado por amor a Deus. Quando eles dizem todo tipo de mal contra nós falsamente, nós colocamos isso não no livro da desonra, mas no pergaminho da glória. Quando eles nos chamam por títulos injuriosos, nós não escrevemos isso para perda, mas para ganho. Aceitamos suas zombarias como honras, consideramos as coisas vis que eles nos lançam no pelourinho do desprezo como uma doação de pérolas e diamantes. Tomamos suas maldades, as lemos à luz da palavra de Deus e descobrimos que nelas há música, notas de honra e acordes de glória para nós para sempre. Agora, você que desmaia sob um pequeno problema e despreza o castigo do Senhor, deixe-me encorajá-lo desta forma. Meu filho, não despreze a perseguição. Lembre-se de quantos homens a suportaram. Que honra é sofrer por amor a Cristo! Porque a coroa do martírio foi usada por muitas cabeças melhores do que a sua. Acho que seria a maior dignidade que eu poderia alcançar, se o inimigo colocasse a coroa vermelha e o sangue do martírio em volta desta testa. Nós, nestes tempos gentis, não podemos sofrer por amor a Cristo. Deus nos colocou em tempos maus porque não podemos encontrá-lo tanto quanto desejamos. Estes tempos não são bons para nós. Quase desejamos por outros diferentes, quando poderíamos ser mais participantes com Cristo em seus sofrimentos. Quase invejaríamos aqueles homens abençoados de outrora, que tiveram a oportunidade de mostrar sua coragem e fé a todos os homens, suportando mais por Cristo. E se algum de vocês estiver em um lugar peculiar de problemas, onde você tem mais perseguição do que outros, você deve se gloriar nisso,
e deveria ficar feliz com isso. Aquele que estiver na parte mais densa da batalha terá a maior glória no final. Os velhos guerreiros não ficariam parados e lutariam um pouco do lado de fora do exército, mas o que eles diriam? Para o centro, homens! Para o centro! E eles cortaram grosso e fino até chegarem ao lugar onde o estandarte estava, e quanto mais quente a batalha, mais glória o guerreiro sentia. Ele podia se gloriar de ter estado onde as flechas voavam mais grossas, e onde as lanças eram arremessadas como granizo. Eu estive perto do estandarte, ele podia dizer, derrubei o porta-estandarte. Considere como glória ir para a parte mais quente do campo. Não tema, homem, sua cabeça está coberta no dia da batalha, o escudo de Deus pode facilmente repelir todos os dardos do inimigo. Seja ousado por amor ao seu nome. Continue se alegrando. Mas, observe, se você voltar atrás, você é culpado do pecado de desprezar a cruz e desprezar o castigo do Senhor. Não faça isso, mas, em vez disso, escreva para uma honra e glória ser perseguido por causa da justiça. Novamente, em quarto lugar, desprezamos a correção do Senhor, quando não buscamos sinceramente nos emendar por ela. Muitos homens foram corrigidos por Deus, e essa correção foi em vão. Conheci homens cristãos, homens que cometeram algum pecado, Deus, pela vara, teria mostrado a eles o mal daquele pecado, eles foram feridos e viram o pecado, e nunca mais o corrigiram. Isso é desprezar a correção do Senhor. Quando um pai castiga um filho por qualquer coisa que ele tenha feito, e o menino faz isso de novo diretamente, isso mostra que ele despreza a correção de seu pai, e assim vimos cristãos que cometeram um erro em suas vidas, e Deus os castigou por conta disso. Mas eles fizeram isso de novo. Você deve se lembrar que havia um homem chamado Eli. Deus o castigou uma vez quando enviou Samuel para lhe contar notícias terríveis, que, por ele não ter reprovado seus filhos, essas crianças deveriam ser destruídas, mas Eli continuou o mesmo de sempre, ele desprezou a correção do Senhor, embora seus ouvidos estivessem formigando, e em pouco tempo Deus fez outra coisa por ele. Seus filhos foram levados embora, e então era tarde demais para consertar, pois as crianças se foram. No momento em que ele poderia ter se reformado, seu caráter havia passado. Quantos de vocês são castigados por Deus e não suportam a vara? Existem muitas almas surdas que não ouvem a vara de Deus, muitos cristãos são cegos e não conseguem ver os propósitos de Deus, e quando Deus tira alguma loucura deles, a loucura ainda é retida. Não é toda aflição que beneficia o cristão, é apenas uma aflição santificada. Não é toda provação que purifica um herdeiro da luz, é apenas uma provação que o próprio Deus santifica por sua graça. Tome cuidado se Deus está testando você, que você pesquise e descubra o motivo. As consolações de Deus são pequenas para você? Então, há alguma razão para isso. Você perdeu aquela alegria que uma vez sentiu? Há alguma causa para isso. Muitos homens não teriam sofrido tanto se apenas olhassem para a causa disso. Às vezes, andei 1 ou 2 milhas, quase mancando porque havia uma pedra no meu sapato, e não parei para procurá-la. E muitos cristãos mancam por anos por causa das pedras em seu sapato, mas se ele apenas parasse para procurá-las, ficaria aliviado. Qual é o pecado que está lhe causando dor? Tire-o e tire o pecado, pois se não o fizer, não terá considerado esta admoestação que lhe fala como a filhos: meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Mais uma vez, e então passaremos dessa parte do assunto. Desprezamos a correção do Senhor quando desprezamos aqueles que Deus corrige. Você diz: pobre velha senhora fulana de tal, os últimos 7 anos ela está acamada, qual é o bem dela na igreja? Não seria uma misericórdia se ela estivesse morta? Sempre temos que mantê-la, um e outro dando-lhe caridades. Realmente qual é o bem dela? Muitos irão vê-la, e dirão: bem, ela é um tipo muito bom de mulher, mas seria uma libertação feliz se ela fosse levada. Eles querem dizer que seria uma libertação feliz para eles, pois não teriam que dar nada a ela. Mas observe, se você pensa pouco naqueles a quem Deus está castigando, você está desprezando o Deus que os castiga. Há outro homem, e ele frequenta a casa de Deus, mas ele chega lá com muita aflição, muita dor. Você acha que a fraqueza do corpo o incapacita de servir à igreja?
Se ele é chamado para orar, há um doce quebrantamento de espírito em sua oração, mas não há aquela pontualidade e calor que poderíamos desejar. E alguns dirão quando estiverem caminhando para casa: irmão fulano de tal, ele está sempre melancólico e sempre lidando com o lado sombrio da palavra de Deus, eu dificilmente gosto de falar com ele. Eu preferiria me misturar com os alegres e despreocupados, e aqueles cristãos que estão felizes no monte da segurança. Eu não acho que irei para casa com ele, pois ele é tão miserável, faz com que a gente se sinta tão entediado estar em sua companhia. Meu filho, você está desprezando os castigados do Senhor. Esse homem está sendo castigado, certifique-se de manter sua companhia, pois embora você não saiba, por baixo das vestes de luto ele usa uma vestimenta de luz. Há mais naqueles castigados, muitas vezes, do que em qualquer um de nós. Posso falar por experiência própria. Os filhos de Deus mais provados foram aqueles de quem mais aprendi. Às vezes vou ver um pobre conterrâneo muito provado de quem já falei. Você se lembra de um ditado dele? Pode acreditar, se você ou eu chegarmos 1 centímetro acima do chão, chegaremos 1 centímetro alto demais. Bem, ouvi outro dia, e vou dar a você. Tenho andado incomodado, disse ele, com aquele velho diabo ultimamente, e não consegui me livrar dele por um longo tempo, até que finalmente, depois que ele estava evocando todos os meus pecados e trazendo-os todos à minha lembrança, eu disse a ele: seu patife. Não transferi todos os meus negócios para Jesus Cristo há muito tempo, dívidas ruins e tudo? Que negócio você tem para trazê-los aqui? Eu coloquei tudo em Cristo, fiz uma transferência de toda a preocupação para Ele. Vá, conte ao meu mestre sobre eles. Não venha me incomodar. Bem, eu pensei que não era tão ruim. Foi bem difícil, mas foi gloriosamente verdadeiro, e pensei nisso muitas vezes. Transferimos tudo, dívidas ruins e tudo, para Cristo. Ele assumiu toda a preocupação, todo o estoque e tudo. Todos os nossos pecados foram entregues nas mãos de Jesus, então por que precisamos ficar preocupados? Quando Satanás e a consciência vierem, diremos a eles para irem ao nosso Mestre. Ele acertará todas as contas com eles. Não tenha vergonha de falar com os castigados, não os evite por causa de sua pobreza. Eu andaria com um verdadeiro santo se ele tivesse um casaco esfarrapado e um chapéu sem coroa. O segundo mal, sobre o qual teremos que ser bem mais breves, é este: nem desmaies quando fores repreendido por ele. Nós, por um lado, não devemos desprezá-lo, e dizer, não me importo com a vara, e agir como os estoicos, e por outro lado não devemos desmaiar e desistir de tudo porque o Senhor se agrada de nos corrigir em certa medida, e nos castigar em amor. Existem 2 ou 3 maneiras diferentes pelas quais podemos desmaiar sob a mão aflitiva de Deus. A primeira maneira de desmaiar é quando desistimos de todo esforço sob a vara. Você entende o que quero dizer melhor do que eu descrevo para você, pois você já viu alguns assim. Devo lhe dar uma imagem, não posso lhe dizer o que quero dizer a menos que eu o faça. Há uma boa mulher lá. Ela sempre frequentava a casa de Deus regularmente. Ela se esforçava por seu mestre, estava ocupada na escola sabatina, na distribuição de folhetos e em todos os outros aspectos. De repente, ela perdeu aquele dom excelente, a plenitude da segurança, sua fé começou a vacilar, e agora ela treme e teme, para não ser aceita no amado. E você sabe o que ela fez? Ela desistiu de ir à casa de Deus, desistiu de frequentar a escola sabatina, ela não faz nada por seu mestre. E se você perguntar a ela por que ela diz que a mão de Deus é pesada sobre ela, e ela não pode fazer nada, ela desistiu. Ela é como uma pessoa em um desmaio que não pode se mover, ela está imóvel, ela não faz nada. Muitos eu conheci nesse estado. Como não conseguem desfrutar de todo o conforto que desejavam, não fazem nada. Vi alguns com os olhos saltando das órbitas, que me disseram, estou sob tanto horror da escuridão, tão terrivelmente estou aflito, perdi todas as evidências do cristianismo, nunca fui filho de Deus. Devo desistir de tudo, não consigo continuar. Desmaio sob isso. Não posso fazer mais nada. Embora eu vá à casa de Deus, sinto como se não pudesse orar. Quanto a cantar, não ouso. Não ouso ler minha Bíblia. Acho que devo desistir.
Meu filho, não desmaie quando for corrigido por ele. Deus não gosta de crianças mal-humoradas, e há muitos de seus filhos desmaiando de puro mau humor, e nada mais. Por que Deus não se agrada em fazer o que eles gostam? Eles não farão nada, eu devo ser o serrador de cima, diz ele, e eu não estarei lá embaixo para empurrar a serra para cima. Se eu não puder estar onde eu gosto, não estarei em lugar nenhum. Nós temos muitos desses. Por que eles têm que ser cavalos de eixo de vez em quando? Eles não puxarão. Se eles pudessem estar sempre na frente e usar as fitas, seria bom, mas quando eles têm que ir atrás de todos, eles gibem como você diz, e não irão de jeito nenhum. Em vez de desmaiar, devemos ir para frente quando temos o chicote. Deveríamos dizer: estou ferido? Voltarei para a mão que me feriu. Meu pai me feriu? Então, tomarei cuidado, por dever mais ardente, para que ele não me fira novamente, e seguirei meu caminho mais rapidamente e me afastarei da vara. Ele envia uma cruz todos os dias por amor a mim? Procurarei trabalhar ainda mais, e assim, se for possível, terei minha oração atendida. Perdoa minhas dívidas e perdoa minhas transgressões. Novamente, o homem desmaia quando duvida se é um filho de Deus sob castigo. Muitos dos filhos de Deus têm o golpe da vara do Pai, e eles imediatamente concluem que não são filhos do Pai de forma alguma. Como um dos antigos, eles dizem: se é assim, por que sou assim? Esquecidos de que era através de muita tribulação que eles devem entrar no reino dos céus, e desatentos de que não há um filho a quem o Pai não castigue. Você está dizendo esta manhã: eu não posso ser uma criança, ou eu não estaria em pobreza e angústia. Não fale assim tolamente, que a provação é mais uma prova de adoção do que você não é dele. Lembre-se da passagem: se não somos participantes do castigo, então somos bastardos, e não filhos. Não diga que ele se esqueceu de você, mas olhe para sua provação como uma prova de seu amor. Cecil uma vez ligou para ver seu amigo Williams, e o servo disse que não podia vê-lo porque estava em grandes apuros. Então eu preferiria vê-lo, disse Cecil, e Williams, ouvindo que era seu antigo pastor, disse: mostre-o. Ele se levantou e lá estava o pobre Williams, seus olhos cheios de lágrimas, seu coração quase partido, seu querido filho morrendo. Graças a Deus, disse Cecil, estou ansioso por você há algum tempo. Você tem sido tão próspero e bem-sucedido em tudo, que fiquei com medo de que meu pai tivesse se esquecido de você, mas sei que ele se lembra de você agora. Não desejo ver seu filho cheio de dor e morrendo, mas estou feliz em pensar que meu pai não se esqueceu de você. 3 semanas depois, Williams pôde ver a verdade disso, embora parecesse uma frase dura no início. Novamente, muitas pessoas desmaiam imaginando que nunca sairão de seus problemas. 3 longos meses, diz um, lutei contra esse triste problema que me oprime, e não consegui escapar dele. Por este ano, diz outro, lutei com Deus em oração para que ele me livrasse deste redemoinho, mas a libertação nunca veio, e estou quase inclinado a desistir do assunto. Pensei que ele cumprisse suas promessas e libertar aqueles que o invocassem, mas ele não me livrou agora, e nunca o fará. O quê? Filho de Deus, fale assim de seu pai. Diga que ele nunca deixará de ferir porque ele o feriu por tanto tempo? Em vez disso, diga: ele deve ter me ferido por tempo suficiente agora, e logo terei libertação. Se um homem está em uma floresta e não consegue ver sua saída, ele segue em frente, pois pensa que sairá algum dia ou outro, e se ele for sábio, subirá na árvore mais alta que puder encontrar, a fim de descobrir o caminho certo. É assim que você deve fazer: subir em uma das promessas, e verá o outro lado da floresta com todos os campos doces, além de onde você se alimentará em pastos verdes, e se deitará sob a orientação do seu Salvador. Não diga que você não pode escapar. Os grilhões em suas mãos podem não ser quebrados por seus dedos fracos, mas o martelo do Todo-Poderoso pode quebrá-los em um momento. Que eles sejam colocados na bigorna da providência e sejam feridos pela mão da onipotência, e então eles serão espalhados aos ventos. Levante-se, homem! Levante-se! Como Sansão, agarre os pilares de seus problemas, e derrube a casa de sua aflição sobre as cabeças de seus pecados, e você mesmo sairá mais que vencedor. Eu pretendia terminar referindo-vos aos versículos seguintes, mas em vez de fazê-lo, deixe-me perguntar: que filho há a quem o pai não castiga? Vós,
ministros de Deus que pregais o Evangelho, há entre as vossas fileiras um filho a quem o Pai não castiga? Unanimemente eles respondem: todos nós fomos castigados. Vós, santos profetas que testificaram a palavra de Deus com o Espírito Santo do céu, há alguém entre vós a quem Deus não castigou? Abraão, Daniel, Jeremias, Isaías, Malaquias, respondem, e unanimemente clamais: não há ninguém entre nós a quem o Pai não castigue. Vós, reis, vós, escolhidos, vós, Davi e vós, Salomão, há alguém em vossas altas e elevadas fileiras que escapou do castigo? Responda Davi. Não foste obrigado a atravessar o ribeiro de Cedron na escuridão? Responda Ezequias. Não espalhaste a carta diante do Senhor? Responda Jeoshofá. Não tinhas a tua cruz quando os teus navios foram quebrados, que foram enviados a Tarsis por ouro. Ó hoste estrelada acima, transladada para fora do alcance das provações deste mundo, há alguém entre vós a quem o Pai não castigou? Nenhum. Não há ninguém no céu cujas costas não tenham sido marcadas pela vara de castigo, se ele atingiu a idade em que precisava dela. Somente a criança escapa, voando imediatamente do seio de sua mãe para o céu. Há alguém a quem eu perguntarei, o Filho de Deus, o Filho por excelência, o chefe de toda a família. Tu, Filho de Deus encarnado, escapaste da vara? Filho sem pecado, eras um filho sem punição? Foste castigado? Ouça! As hostes da terra e do céu respondem, a igreja militante e triunfante responde, o castigo da nossa paz estava sobre ele sofreu, ele carregou a cruz, ele suportou a maldição tão bem quanto qualquer um de nós, sim, mas ele suportou 10.000 vezes mais castigo do que qualquer um de nós pode suportar por qualquer possibilidade. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido. Para encerrar, deixe-me perguntar àqueles que estão aflitos e não têm religião, de onde eles tiram seu conforto? O cristão o deriva do fato de que ele é um filho de Deus, e ele sabe que a aflição é para o seu bem. De onde você tira conforto? Muitas vezes me intrigou como os pobres mundanos experimentados se saem. Eu posso imaginar como eles podem ser felizes, quando o copo está cheio, quando os corações estão alegres, quando a hilaridade e a alegria brilham em seus olhos, quando a mesa está coberta, e a família está bem. Mas o que o mundano faz quando perde sua esposa, quando seus filhos são levados embora, quando sua saúde vai embora e ele próprio está perto da morte? Deixo que ele responda. Tudo o que posso dizer é que me pergunto todos os dias se não há mais suicídios, considerando os problemas desta vida, e quão poucos são os que têm o conforto da religião. Pobre pecador, mesmo que não houvesse céu e inferno, eu recomendaria a você esta religião, pois mesmo que só nesta vida tivéssemos esperança, seríamos de todos os homens os mais felizes, realmente, em nossos espíritos, embora pudéssemos parecer ser de todos os homens os mais miseráveis. Eu lhe digo, se morrêssemos como cães, se não houvesse um segundo mundo, a religião cristã torna o coração tão feliz que valeria a pena tê-la somente para esta vida. O secularista que pensa apenas neste mundo é um tolo por não pensar no cristianismo, pois ele confere um benefício neste mundo, bem como naquele que está por vir. Ele nos faz suportar nossos problemas. O que quebraria suas costas são apenas penas para nós, o que destruiria seus espíritos são para nós aflições leves que duram apenas um momento. Encontramos luz suficiente em nossos corações, na profundidade da escuridão. Onde você encontra escuridão, temos luz. Onde você tem luz, temos o brilho do sol. Que Deus o coloque no número de sua família salva, e então, se ele o castigar, pergunto se você não achará sua vara leve quando comparada com aquela espada que você merece que o tenha ferido morto. Deus lhe dê, se você for castigado agora, que você seja castigado e não morto, que você seja castigado com os justos, e não condenado com os ímpios.